Crianças! Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa do terceiro ano comigo, professora Sara. E hoje nós vamos continuar lendo, contando e recontando gênero textual, conto maravilhoso. Mas a nossa aula de hoje vai falar de causa e consequência. Nessa aula nós iremos tratar sobre esse assunto. E olha só, a habilidade que nós iremos desenvolver nesta aula será o estabelecimento de relação de causa e consequência entre as partes e elementos de um texto. E para começar a nossa aula de hoje, tem aquele primeiro momento, que é o momento da leitura. Muito bem, a hora da leitura. E nós vamos começar falando sobre o nosso projeto de fluência. Hoje, sexta-feira, é dia de leitura cronometrada. Então, você vai marcar o tempo que você está usando para fazer a leitura desse texto. Qual é o título do texto desta semana do projeto de fluência? Muito bem, Jujubalândia. E vamos começar a fazer a leitura. Acompanhe a leitura comigo e já vai treinando para depois você fazer a sua leitura cronometrada. Era uma vez um reino chamado Jujubalândia. Um lugar onde as montanhas eram feitas de sorvetes de creme, as casas eram feitas de doces e os rios de chocolate. Os carros eram carrinhos de supermercados. O sol era de ovo e a lua era de mel. As avós de Jujubalândia estavam sendo raptadas por uma bruxa chamada Anoréxica. Ela foi transformada em bruxa por uma maldição que fez com que ela ficasse com ódio de comida e das avós cozinheiras do reino. O plano de Anoréxica era derreter Jujubalândia e fritar as avós em azeite fervendo. Após muito medo e confusão em Jujubalândia, a bruxa anoréxica foi derrotada. As avós conseguiram fazê-la engolir a receita mágica, que era feita de coisas que ela nunca havia experimentado: maçã do amor, beijinho e sonho. E assim, depois de beber a receita mágica, a bruxa se transformou numa linda princesa e o reino voltou a ser um lugar feliz. Para comemorar a vitória do bem, o rei convidou a todos para uma grande festa em seu castelo. Esse texto é um texto de Mariana Caltabiano e foi feita a adaptação para o seu projeto de leitura. E eu vou te convidar agora para a gente fazer a leitura de mais um conto. Olha só, crianças, o conto de hoje fala lá de uma princesa que tinha uma madrasta má e que a madrasta queria que um caçador fosse lá e arrancasse o coração da princesinha, porque ela era muito, muito, muito bonita. Qual é o nome dessa história? Você já sabe muito bem, é a história Branca de Neve. Essa história é dos irmãos Grimm e o texto foi adaptado para você, para esta aula. Então, vamos começar contando a história. Branca de Neve. Era uma vez um rei que vivia num reino distante, com a sua filha pequena que se chamava Branca de Neve. O rei, como se sentia só, voltou a casar, achando que também seria bom para sua filha ter uma nova mãe. A nova rainha era uma mulher muito bela, mas também muito má, e não gostava de Branca de Neve, que, quanto mais crescia, mais bela se tornava. A rainha má tinha um espelho mágico, ao qual perguntava todos os dias: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondia: não, minha rainha, és tu a mais bela. Mais uma manhã, a rainha voltou a perguntar o mesmo ao espelho e este respondeu: tu és muito bonita, minha rainha, mas Branca de Neve é agora a mais bela. Enraivecida, a rainha ordenou a um dos seus servos que levasse Branca de Neve até a floresta e a matasse, trazendo-lhe de volta o seu coração como prova. Mas o servo teve pena da Branca de Neve e disse-lhe para fugir em direção à floresta e nunca mais voltar ao reino. Já na floresta,
Branca de Neve conheceu alguns animais que se tornaram seus amigos. Também encontrou uma pequenina casa e bateu à sua porta. Como a porta não estava fechada à chave, entrou. Era uma casa muito pequena que tinha 7 caminhas, todas muito pequeninas, assim como as cadeiras, a mesa e tudo mais que se encontrava na casa. Também estava muito suja e desarrumada. Branca de Neve então a arrumou. No fim, como estava muito cansada, deitou-se nas pequenas camas que colocou todas juntas e adormeceu. A casa era dos 7 anões que viviam na floresta e, durante o dia, trabalhavam numa mina. Ao anoitecer, os anões regressaram à sua casinha. Encontraram Branca de Neve adormecida nas suas caminhas. Ela acordou espantada e rapidamente se apresentou. Eu sou a Branca de Neve. E os 7 anões, todos contentes, também se apresentaram. Eu sou o Feliz. Eu sou o Atim. E este é o Dunga. Eu sou o Mestre e estes são o Soneca e o Dengoso. E eu sou o Zangado. Prazer em conhecê-los, respondeu Branca de Neve e logo contou a sua triste história. Os anões convidaram Branca de Neve para viver com eles e ela aceitou. Mas a Rainha Má, através de seu espelho mágico,